Então vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou fazer, então, a leitura, Macabeus 7. Macabeus 7, de 1 a 42. Frazão, é conveniente ler todo? Acho que sim, Gilson. Para entrar no contexto, né? Para a gente poder entender, né? Tá, então eu vou ler, tá bem, Jaqueline? Espero que você possa acompanhar aí. Eu estou lendo da Bíblia da Ave Maria, tá? Online. Então, segundo Macabeus 7, capítulo 7. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos, e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando, para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como o diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco ou prefere que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma de seus pais. Por isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro.
Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune. Após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia, e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ele exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida. Não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá, em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida. Se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Receando toda a vida, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados,
tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos, para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: Meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: Que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se, para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso Rei irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de Deus, de teu orgulho, pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições.
Bom, então este é o texto de hoje. Macabeus, né? Aqui retrata um episódio cruel, onde a mãe vê seus filhos num espaço de um dia ser assassinado, né? Tudo isso para defender a fé. Defender a fé que foi passada para seus filhos. E os seus filhos demonstram essa fé. Demonstram a fé que foi recebida pela mãe. E a fé dos judeus, ela é bem prática, né? Ela nos ensina, é uma fé prática. Nós sabemos que eles seguem à risca, né? A fé, as práticas, né? Que era colocada na época, né? Então, como eu não queria estar na pele dessa mãe, né? Acho que ninguém queria, mas até que ponto chega a fé de uma pessoa, de uma família, né? De um povo que acredita em Deus. Então, o ensinamento que hoje eu tiro, né, nessa passagem de Macabeus, é a tamanha fé que essa mãe teve juntamente com seus filhos. Onde eu pensava, né, o mais jovem, né, não, vou salvar a minha pele, né? Mas pelo contrário, ele demonstra ali uma fé enorme, né? Mesmo vendo os seus irmãos, um por um, sendo assassinado, morto, né? De forma cruel, ele não desiste da sua fé. Até que a mãe tenta, né? Ali fazer com que ele mude de ideia, né? Mas ele segue em frente, né? O rei que tenta, a mãe não. Valéria está me corrigindo aqui. O rei tenta, né? De fato, o rei tenta seduzir, né, o mais jovem, né? Mas ele segue ali, arrisca a sua fé. E a mãe vai. Né? E a mãe sustenta, né? Essa fé. No capítulo, acho que é capítulo 7, no versículo, tem uma passagem que fala da ressurreição, né? Eles falam... Morto deste modo, o primeiro conduzido. Eles falam da ressurreição. Então, isso para a teologia, né? É muito importante, né? Já nessa passagem da fala, né? Eles têm a certeza da ressurreição. Então, fica muito claro e evidente. Eu acho que isso torna essa demonstração de fé mais evidente, no né? versículo 9. No versículo 9? Uhum. Deixa eu tentar resgatar aqui a passagem. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morreremos por fidelidade às suas leis. Então, ele acredita, né? Essa família acredita na ressurreição. E a nossa fé, né? De nós, católicos, né? Nós acreditamos na ressurreição. Isso
Jesus nos prova, né? Nos provou isso, né? Então, meus queridos, o que eu tiro de hoje dessa passagem é assim, eu tenho muito que aumentar a minha fé, né? Eu não chego, acho que 1% da fé que essa mãe teve de ver todos os seus filhos, né, sendo eliminados. Eu realmente não sei se faria o mesmo, né? De tamanha pequenez que eu ficaria diante dessa situação. O que eu queria partilhar era isso. Engraçado que não fala de como que a mãe morreu, né? O texto não fala, mas fica aí uma interrogação, né? Eu não sei se alguém pôde captar aí alguma coisa, eu não percebi, não. É isso. Então, esse livro, o segundo livro de Macabeus, eu vou, porque eu emprestei minha câmera para a Carol. Tá? Aí a minha do notebook fica aqui embaixo. Para olhar vocês, eu tenho que olhar para cima. Agora travou, Frazão, sua tela. Obra de 5 volumes de um judeu muito devoto chamado Jasão de Cirene. E o livro do estilo é como se um pregador estivesse falando, né? E uma das coisas que os bons pregadores gostam é de contar histórias, né? E essa é uma delas. E o Gilson falou bem, né? Porque aqui a gente já está perto, já está mais ou menos aí 150 anos antes de Cristo. Então já está perto da revelação do Novo Testamento. E muita coisa na fé do povo judeu mudou, né? Lá, antigamente, os primeiros livros da Bíblia falavam muito do Sheol, essa morada dos mortos, né? Onde todos iam, bons e maus, iam ficar nesse lugar inconscientes, dormindo, né? E só que essa concepção que aparece lá nos primeiros livros da Bíblia, ela foi mudando com o tempo. Tanto é que aqui, esse livro, essa passagem, é um testemunho dessa mudança de concepção, mesmo no Antigo Testamento. Né? Que tem gente que fala, só no Novo que muda. Não, no Antigo mudou muita coisa. E essa passagem, né, que eles citaram, o segundo filho fala, né, no versículo 9. Tu, ó malvado, nos tiras da vida presente, mas o rei do universo, ele compara o rei do universo com aquele rei, né, da situação que eles estão vivendo, né? Você pode ser rei, mas tem um rei maior do que você, bem maior, que é o rei do universo, nos fará ressurgir para uma vida eterna. Então, aqui a gente já tem a crença, né, na ressurreição, numa outra vida, na vida eterna. A nós que morremos por suas leis. Né? E parece uma coisa simples, né? Por que eles morreram? Porque o rei queria que eles comessem carne de porco. E os judeus, pela lei, né, judaica, eles não poderiam comer, porque a carne de porco é um alimento impuro. Né? Eles poderiam muito bem ter falado, que besteira, vou comer, não tem nada a ver. Mas não, eles foram fiéis, né, à sua lei. E o que salta aos olhos é
é a figura dessa mãe, né? Dessa mulher, a mãe dos 7 irmãos aqui. Primeiro que esse texto é uma profissão de fé na vida eterna. Mas o próprio pessoa que está narrando, ele elogia ela. No versículo 20 ele fala, ó, mas sobremaneira admirável e digna de abençoada memória, se ela é digna de a gente lembrar da história dela, foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se corajosamente por causa da esperança que tinha no Senhor. Quer dizer, é uma mulher de fé, também uma mulher cheia de esperança. E ela vê os filhos dela morrerem e nos faz lembrar. E como que ela viu morrer? Chorando, desesperada? Não, pelo contrário. Ela ficou firme, cheia de fé e esperança. E nos lembra uma mulher que ficou firme ali, de pé, cheia de fé e de esperança, também vendo o seu filho morrer. Então, essa passagem nos lembra muito Maria, e ficou ali ao pé da cruz, certamente cheia de fé e de esperança no Senhor, como diz essa passagem, né? Então, a figura dessa mãe nos lembra a figura também de Maria, que ressalta, né? Não foi eu que fiz vocês. Vocês são meus filhos, mas foi Deus que criou vocês. Vocês pertencem mais a Deus do que a mim, né? E tem mãe e pai que é muito apegada ao filho. Não, meu filho, né? Quando a filha começa a namorar, ou quando o filho sai de casa, né? Daqui a pouco o Marquinhos já vai passar por isso, né? Já está crescendo, né? Começa a sair de casa, e agora vou ficar sozinho, criei meus filhos, só que os filhos não são nossos, né? Foi Deus que criou, Deus que formou eles, e é a Deus que eles têm que servir. Antes de ser nossos filhos, né? Eles são filhos de Deus. Então, a mãe que tem consciência disso, né? É uma mãe cheia de fé, de esperança, e que sabe, né? Que, na verdade, os filhos dela são, antes de tudo, pertença de Deus e devem obedecer a Deus, né? Então, realmente, como o Gilson falou, é muita coragem, né? E todo esse texto lembrou aquela passagem de Jesus, né? Que é quando ele fala, olha, não tenha, Mateus 10, 28, não tenhas medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenha medo daquele que pode matar a alma, né? E depois ele complementa, né? Que pode jogar sua alma na geena, quer dizer, no inferno fogo. Quer dizer, a nossa alma que é mais importante. Nosso corpo que guarda um bem precioso, nosso corpo que é algo tão frágil, mas ele guarda esse bem precioso que é a graça de Deus, né? Que a gente não pode deixar que seja roubada de nós. Então, é isso, né? Que essa mulher nos inspire também a olhar para o céu, a ver que essa vida passa, que existe uma outra vida e que nós, de fato, pertencemos a Deus. E depois dela ter exortado, e olha como é que foi a criação desses meninos, né? Que criação, hein? Que educação na fé, tanto que não só ela exortava, mas uma passagem diz lá que uns exortavam os outros. Chegou o momento que, vai lá, irmão, vai que na outra vida, daqui a pouco a gente se vê lá na outra vida, mas é melhor felicidade na outra vida, que é para sempre, do que a gente poupar essa vida e ganhar essa vida, né? Como Jesus também falou, que adianta ganhar essa vida? Essa vida é isso aqui só, né? É um pedacinho de fio, o resto, toda a vida nossa é eterna. Quanto que a gente vive aqui? No máximo, os mais fortes aí, uns 100 anos, né? Agora que está aumentando a longevidade. Mas o que é 100 anos para 1000 anos, para 1 milhão de anos, para 1 bilhão, para uma vida eterna? Então, né, vale a pena a gente gastar essa vida em vista de uma outra vida que é para sempre. Só que
o mundo coloca a gente para olhar muito para as coisas desse mundo, né? A gente fica muito apegado às coisas e às pessoas desse mundo. E esquece que tem, né, uma outra vida. E essa visão mais transcendente, maior, que a gente precisa também aprender dessa mãe. Que no final, né, também, como o Gil falou, ela foi morta, né? A gente não sabe como, mas o próprio narrador fala assim, olha, foi muita crueldade, basta o que vocês ouviram, né? Ele fala, a última palavra que ele diz é assim, baste o que foi dito, porque imagina, a crueldade aqui já foi suficiente. Cortar o dedo, arrancar o couro cabeludo, cortar a língua, né? Já é uma tortura, assim, muito grande. Então, só disso já é suficiente. Mas que a gente comece a olhar para o céu, comece a olhar para outra vida. E que essa mulher, né, que é exemplo de mãe, de fecundidade, de mãe, ela fez com que seus filhos não só nascessem para essa vida, mas que eles também tivessem o nascimento para outra vida, né? E que maternidade, hein, que a gente tem aqui, não só física, mas espiritual também. É isso que me chamou a atenção mais no texto. Deixa eu olhar para cima agora para ver vocês. Adrianinha, apareceu! Seja bem-vinda. Vamos ver quem será o próximo a comentar. O pessoal está tímido hoje. Sorteio. Tem sorteio? Na verdade, eu não consegui entender muito bem, né? Estou entendendo um pouco mais agora que vocês estão comentando, falando. É porque parece que as outras histórias eram mais, assim, não sei se mais dinâmicas, mais fácil de entender, né? Eu não sei porque se a gente estava acostumado também com aquela mulherada tudo braba, né? E pelo jeito é mais uma aí que tranquila, né? Aqui eu tô igual você, também não entendi nada. Não, a única coisa que eu entendi um pouco mais quando o Gilson, né? Primeiro o Gilson leu, depois o Gilson falou que ele entendeu, né? E Frazão também agora falou uma parte, quer dizer, a gente acabou entendendo, né? Melhor depois que eles explicaram, porque quando lê só lendo, não teve aquela mesma história das outras, né? Assim, quando eles começaram a explicar que a gente pôde entender melhor. No geral, o rei queria impor ali a fé dele, né? Ao paganismo, né? E se eu não me engano, eles invadiram lá o templo, né? Onde Deus cultuavam, né? O Deus. Profanaram. E queriam depois fazer com que os judeus aderissem ao paganismo deles. Então essa família, onde tinha sete irmãos e a sua mãe, eles pegaram um por um e você perguntava assim, você vem para o meu lado ou não, entendeu? Ou morre. Ou aceita o paganismo ou morre. E eles ali foram demonstrando a sua fé, né? Um por um. Então, no contexto geral é isso, né? Eles queriam que eles seguissem lá a fé deles, né? E essa família demonstrou a sua fé em Deus, mesmo perdendo a vida. No geral, o contexto geral é esse. Posso falar? Pode, acho que é melhor você falar daqui. Então, para entender melhor,
Seria bom dar uma lida em Macabeus. Só um minutinho, tem como desligar? Macabeus 6. Outro Tá microfone, tem 2 microfones dando ligados. eco, porque o da Valéria tá ligado, eu acho. Melhorou? Melhorou? Fala aí. Oi. Melhorou? Isso, tá ótimo. Uhum. Pouco tempo depois, um velho Antíoco foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abominar os costumes dos antepassados e banir as leis de Deus da cidade, macular o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter e a Olímpico, e consagrar o do Monte Garizio, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Abandonar os costumes. Para abandonar os costumes dos judeus. E eles foram fazendo assim, como o povo era sofrido, eles começaram a criar lugares atrativos para cultuar o corpo, para que eles se cuidassem, para cuidar da beleza. E assim muitos foram aderindo a esses costumes. Eles chegavam. Quando o rei passava, o rei queria ser adorado como Deus. O rei queria ser o Deus dos povos. E os judeus não aceitavam isso, porque eles já tinham Deus. Então, eles encontraram resistência nesse povo, nessa cidade. Nessa cidade, eles começaram a protestar contra. E tinham umas famílias, não só essa família, mas como outras famílias que enfrentaram esse rei. E eles foram fiéis. Essa mãe que não tem um nome, vamos pegar hoje para a Emily, para a Adrianinha, para a Jaque, que já tem seus filhos, ensinando a verdade, ensinando os costumes e forjando o caráter. Essa mãe fez isso. E quando eles ficaram frente a frente com o rei, não se curvaram, não comeram da carne de porco, que para eles era um alimento impuro. O rei pensou, eu vou pegar uma família numerosa, e pelo jeito essa mulher era viúva, porque não fala no pai, fala só na mãe. E começou a intimidar. Vamos então assar, vamos tirar as unhas, vamos tirar o couro cabeludo, depois vamos assá-lo. Não é possível. Como que uma mãe vai deixar todos os filhos serem destruídos, destroçados? Nenhuma mãe aguenta isso. E assim foi o primeiro, foi o segundo, e ao contrário do que ele esperava, a mãe exortava o filho. A mãe falava, força, coragem, tenha bom ânimo, e no seu idioma. E assim os irmãos também, uns fortalecendo o outro. E foram prosseguindo, até que chegou no último. Aí o rei falou, agora não é possível. Essa mulher já perdeu 6 filhos, agora ela com esse caçula, ela vai querer ficar pelo menos com um filho. Chamou a mãe e falou, olha, vai lá, conversa com ele, conversa com seu filho, fala para ele que eu vou dar tudo para ele. Ele vai ser como meu melhor amigo, eu vou dar títulos, eu vou dar riquezas. E a mãe, no idioma dela, chegou para o filho e exortou o filho para que ele não perdesse a fé, para que ele seguisse o que ele aprendeu, porque ele conhecia o verdadeiro Deus, ele conhecia os costumes e as leis. E o filho, na mesma hora, uma criança, né, um adolescente,
porque lá até 30 anos era jovem. Então, se esse ficou por último, ele devia ter lá os seus 15 anos, vamos supor. Então, ele, embora criança, ele já tinha aprendido com a mãe e com os irmãos, e ele falou, não, eu jamais vou negar a minha fé, jamais eu vou negar o meu Deus. E a mãe glorificou a Deus, e aqui no versículo 10, particularmente admirável e digna de elogios, foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia e suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e cheia de nobres sentimentos por uma coragem varonil. Ela realçava seu temperamento de mulher. Embora ela tivesse um temperamento forte, sabe, Marquinhos? Varonil, forte, como um homem. Normalmente o homem daquela época era firme, forte, decidido, mas ao mesmo tempo ela nutria aquela sutileza materna. E assim ela sofreu a perda dos filhos que, antes de ser dela, ela tinha consciência que era de Deus. E ela, como Nossa Senhora, né, como o Frazão colocou, ela colocou, ela entregou os filhos com plena confiança de que se encontrariam logo, logo diante de Deus. Foi isso, assim, um pouquinho que eu entendi. Valéria, você falando isso aí, me lembrou uma coisa interessante, que a gente passa por muita coisa na vida, então a gente fica sempre como um testemunho, né? Tudo que a gente vive. E a gente viveu, né? Eu vivi uma situação que foi muito, assim, muito interessante, guardado as devidas proporções, os devidos entendimentos da fé que a gente professa, né? Da nossa religião, mas acima de tudo com muito respeito e com muito equilíbrio também às outras religiões, e como eu tenho visto, né? De um tempo para cá, isso acontecendo muito mais, com muito mais respeito, principalmente respeito, né? Tolerância, enfim. A gente fomos convidados a participar de um retiro da Igreja Batista. E eu nunca na minha vida, em 46, 47 anos de vida, eu nunca tinha visto nada igual àquilo. Então, isso que você relatou aí que essa mãe passou, me lembrou muito algumas situações desse retiro, que na minha opinião, esse tipo de retiro, esse formato de retiro, todo ser humano, independente da religião que ele professe, todo ser humano deveria passar por aquilo ali. É uma experiência tão grande, é uma vivência tão grande, que você aprende. Isso eu estou falando de um modo geral, mas para nós cristãos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, né? Aí então nem se fala. Aí não tem nem o que falar. Porque eu nunca vi nada igual na minha vida. Né? Você viver experiências assim reais, ao ponto de você duvidar se aquilo realmente está acontecendo de verdade ou se aquilo ali, né, as pessoas foram usadas por Deus para que aquilo acontecesse. Então tem um momento lá que é exatamente isso aí que você falou. A pessoa, ela prefere morre, é decapitado, né, pelo amor que tem a Deus, por essa fidelidade que tem a Deus. Como foi essa situação dessa mãe com esses filhos também, porque também assim não iria acontecer se os filhos não tivessem nesse mesmo pensamento, né? Que não ia adiantar. Como é que a mãe não tinha como convencê-los, né? Isso é uma coisa que está dentro da pessoa mesmo. Então eu esqueci o nome agora, não sei se é muçulmano, como é que é o nome? Muçulmano. Que pega os cristãos e arranca a cabeça fora, né? Então assim a gente viu isso, eu vi isso muito de perto, assim, muito muito real.
acontecendo e realmente é uma coisa assim muito forte, porque a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa falada, né? Como a gente diz, falar é fácil. Agora, quando você tem que viver, né, aquilo de verdade, aqui é complicado. Porque aí você passa a pensar assim, o que eu faria, né? Qual seria a minha atitude? Qual seria a minha coragem? Até que ponto eu estou realmente ligado com Deus? Até que ponto realmente eu estou desprendido dessa vida para realmente pensar na vida eterna e pensar que realmente essa vida aqui é passageira e que realmente eu sou de Deus, assim como foi, né? Falando que eles tinham consciência de que a mãe tinha consciência de que os filhos eram de Deus, né? Que nem Frazão falou agora de Juninho, né? Eu converso muito isso com a Adriana, trazendo para um exemplo, né? É como se a gente pegasse a porta da gaiola e fosse levantando para o passarinho voar, não tem jeito. Se ele vai voltar para a gaiola ou não, a gente não sabe. A porta da gaiola vai ficar aberta ali. Se ele quiser voltar para a gaiola, beber uma água, comer um calpiste e voar de novo, beleza. Mas a decisão vai ser dele. Ano que vem, 18 aninhos. Tô ficando velha, hein? Meu Deus. Não, vai se alistar. Tô morrendo aqui. Então, eu acho que essa situação, realmente, assim, eu converso muito com ele sobre isso. Aliás, conversei até hoje sobre isso, né? Porque até há algum tempo existia uma autoridade de pai, né? Aquela autoridade. Só que agora a conversa já é outra. A conversa existe, a de autoridade ainda existe, lógico, mas a conversa já é no diálogo da informação e do entendimento, né? E falar, agora a decisão é sua. Vai por aqui, acredito que vai acontecer isso pela experiência minha de vida. Se for por aqui, não vai. Agora, ir ou não ir, aí a decisão é sua. Mas sempre orientando, né? Sempre participando. Mas o que mais deixa a gente, assim, vamos dizer, preocupado, é exatamente essa questão, né, de ser de Deus. Né? E quando eu penso nessa questão de ser de Deus, na minha mente vem um coração bom, uma pessoa do bem, que procure, dentro do possível, fazer o bem e agir com quem tem um coração bom. Porque eu entendo que é isso que agrada a Deus e é isso que Deus espera da gente. Né? No domingo passado, nós assistimos uma missa com o padre Reginaldo Manzotti, né? E ele falava sobre a questão de a pessoa convidada para a festa, mas não estava com traje de festa e foi tirado da festa. Então ele deu o exemplo da missa, né? A missa é a festa que Deus prepara para a gente, aquela linda festa de casamento de 15 anos, com tudo do bom e do melhor. E quando a gente vai numa festa dessa, a gente se arruma todo, bota uma roupa bonita, né? Então eu estava falando. E aí o traje que ele falou é exatamente do que eu penso. O traje para estar na missa não é o traje da roupa, da camisa, da calça, do sapato. É o traje do que está aqui dentro. Para você participar da festa, tem que estar com o teu coração bom, né? O teu coração limpo, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem raiva, né? Sem aqueles pecados realmente. Então, assim, eu penso que agradar a Deus, né? E o que a gente espera que o filho siga é exatamente essa questão de ter o coração bom, de fazer o bem, de amar a Deus, né? Consequentemente, amar ao próximo. Então, é mais ou menos isso aí. Agora, essa questão que a mãe passou aí, a gente viveu isso de perto. Eu vou falar para vocês, é uma experiência assim que a gente não esquece nunca mais na vida. Seria muito bom se isso pudesse ser extensivo a mais pessoas, independente da religião. Não é questão da religião, se isso foi programado pela Igreja Batista, pela Igreja Católica. Porque uma coisa, eu digo com muita propriedade, com muita certeza. Quem idealizou aquilo ali, né? Quem bolou aquele final de semana naquele retiro, eu tenho a certeza absoluta que não foi um ser humano. Aquilo ali foi o Espírito Santo, foi Deus que botou na cabeça das pessoas para que eles fizessem aquilo ali. Porque o que você sai dali com o seu pensamento, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma pequena ideia do que isso causa, eu lá no meu trabalho passei durante 6 ou 7 anos por um caminho que tinha umas pessoas de rua, né? Ficava uma pessoa de rua sentada, um irmão de rua, e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu passava, sabe? Eu passava.
E o que aconteceu lá nesse retiro que me fez, no outro dia, na segunda-feira, parar, me abaixar e conversar com aquela pessoa de rua. Olhar para aquela pessoa como uma pessoa. Aí isso aqui acontece, muda. Então, e de lá para cá, mudou muito. Essa questão de você olhar, né, para uma pessoa que está ali na rua, né, como uma pessoa que é digna de atenção, uma pessoa que é digna de ser respeitada. Então, é por isso que eu acho que seria muito bom se todo ser humano pudesse passar por uma experiência dessa, que eu acho que a gente, com certeza, se tornaria um ser humano um pouquinho melhor. Alguma coisa ia acontecer, com certeza. Bom, é isso aí. Eu vi vocês chegando do encontro. Emily, é assim, eu vou falar uma verdade para vocês, é uma coisa indescritível. É aquilo, é igual o encontro de casais, né? Não tem nada de esconder nada. Só que se a gente relatar e se alguém tiver a oportunidade de fazer, a pessoa não vai viver o que a gente viveu, né? Eu acho que esse principalmente é muito importante você, porque assim, tudo que a gente viveu, né, desse nível de experiência religiosa com Jesus em encontro de casais, encontro de adolescente, essa coisa toda, a gente sempre teve uma sequência assim de palestras, né, círculos de debate. A gente nunca viveu a coisa assim, sabe aquilo acontecer na sua frente? Como se eu caísse aqui agora, como se desse um estouro aqui e vocês ficassem, o que está acontecendo? O que aconteceu lá na casa de Marquinhos? Assim, você não conseguir na hora, no momento, identificar se aquilo ali, alguém programou para que aquilo acontecesse, ou se aquilo está acontecendo de verdade. Ou se a pessoa está passando mal mesmo, ou se está todo mundo correndo porque aconteceu alguma coisa séria. E você vive algumas situações que você realmente fala assim, você sente a presença de Deus e você sente realmente Jesus assim falando com você. E uma coisa também que eu achei fundamental, como você aprende a dar valor às coisas. Como você aprende a agradecer aquilo que você tem. A gente precisa ter uma força de vontade para melhorar a nossa vida, né? A nossa vida material, a nossa vida financeira. A gente necessita de coisas aqui no mundo. Mas como você aprende a dar valor ao que você tem? Como você aprende a amar cada coisa que você tem que até então você nem, sabe, passava batido? É interessante. Eu volto a dizer, eu afirmo, independente de religião, porque eu percebo muito assim, desculpe até a sinceridade, mas eu achava assim, muita gente falando que achava muito legal quando tinha um casal evangélico fazendo um encontro de casais, né? Nossa, que legal, vieram aqui fazer. Mas eu não senti da mesma forma quando um católico vai lá para ver como que é, para participar de lá. Eu vi que em alguns momentos assim fizeram aquele negócio assim, mas por que foi lá? Tipo assim, o vento ventar para cá pode ventar, o vento ventar para lá não pode ventar. Então, achei que foi uma experiência assim, eu sou sincero, como é que fala aquele negócio? Eu recomendo, né? Recomendo a gente não assim omitiu, né, a nossa religião, a nossa fé. Estamos aqui, sim, fomos convidados, mas somos católicos e continuamos católicos. Esse detalhe, né? Que é importante. Assim como os casais da Igreja Católica receberam, das vezes que eu participei, os casais de Igreja Evangélica, com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção, nós também fomos recebidos dessa forma. Em nenhum momento houve uma diferença, né, de quem era evangélico para quem não era. Inclusive lá tinha espírita também, tinha até ateu. Ateu que no final deixou de ser ateu. Isso que foi interessante. Tinha uma senhora da igreja de Maricá, da Legião de Maria. Ela ficou toda feliz que me encontrou lá, que a gente ficou falando a mesma língua, né? O cara era ateu e no final estava lá com a cara no chão, lá com a cara no pó, lá, pedindo perdão. Tinha muito católico lá. Então, assim, o que acontece? Essa recepção e outra coisa, em nenhum momento tem aquele negócio assim, vem para cá, né? Fica lá não, vem para cá. Não tem isso. Não tem, não teve, eu sou sincero a vocês, meu testemunho. Em nenhum momento houve, fica aqui, não volta para lá não, lá é ruim, aqui que é bom. Inclusive, desculpa entrar mais um pouco no detalhe, o pessoal do Rio Douro deve ter ficado sabendo disso, eu não sei mais até que ponto foi, porque foi na época que a gente fez, no dia, o pastor falou isso,
que ele estava conversando muito com o padre Carlinhos e eles tinham vontade de fazer alguma coisa que as pessoas pudessem fazer junto. Cada um que tem a sua doutrina, mas na hora de servir ao próximo, se eles podiam se unir para servir alguém, como se fosse fazer alguma coisa em comum, numa praça, algo desse tipo. E se não me engano, o pastor foi lá na igreja do Rio do Ouro falar e o padre Carlinhos foi lá na igreja Batista também falar. O Carlinhos foi que eu fiquei sabendo. Isso eu acho interessante, que parte desse princípio, né, do respeito. É respeitar o próximo e amar o próximo, independente da doutrina de cada um. Ninguém vai passar a seguir a doutrina um do outro, mas respeitar e amar o próximo. Conhecer, né? Também é importante. Marquinhos, você falou agora, eu lembrei da formação de quarta-feira. O Alexandre falou sobre o documento do Santo Padre, o Papa, e eu fiquei assim boquiaberta, como você também ficou. Como você falou ali, se você lê o documento ou se você entrar no Biblicat, você vê o ensinamento, é o que você está sentindo, o Espírito Santo conseguiu colocar através do Alexandre. E para mim foi uma lição também de vida. Eu senti assim, o Papa na minha casa, o Papa no meu dia a dia de trabalho, na minha caminhada. Isso que você falou, a igreja toda está sentindo essa necessidade, e o Papa fala que ele prefere uma igreja lameada, não foi isso, Alexandre? Acidentada, lameada, do que uma igreja fechada. Mas em saída, né? Do que uma igreja enferma por estar fechada e no comodismo. Né? Nós temos que sair realmente do comodismo. Nós temos que buscar e nós temos que nos preparar para beber dessa fonte mesmo que é Deus. A verdade está em Deus. E Valéria, teve uma coisa também que eu achei, assim, tem coisas que a gente tem que ser realista, né? A gente não pode ficar naquele negócio, não, a gente tem que falar a realidade clara, tá? Eles fizeram uma coisa lá que tem um amigo vizinho aqui que é de lá, na época ele comentou comigo, quando ele comentou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, loucura, isso aí viajou, né? Eu achei um absurdo. Mas depois eu pedi perdão a Deus mesmo, pedi perdão a Deus, porque eu falei, meu Deus, por que em vez de eu julgar, eu não ajudei? Que foi quando eles foram fazer o carnaval, né? Eles pegaram e passaram pelo centro do Rio do Ouro no carnaval. Eu falei, o que tem uma coisa com a outra? Mas depois, o que teve de aproveitamento disso, pessoas que passaram a seguir a Jesus por conta daquilo ali, né? Pessoas que depois questionaram, falaram, poxa, como que eles conseguiram pensar isso? Como que eles conseguiram fazer com que uma festa, uma coisa totalmente mundana, uma coisa totalmente de gente que estava perdido no mundo, como é que eles iam conseguir encontrar, né, ou resgatar alguém? E conseguiram e resgataram. Isso que foi o mais incrível. Eu fiquei pensando, falei, caramba, como que pode isso, né? E aí entra essa situação que vocês falaram agora do Papa, né? De você sair, de você ir lá buscar. Eu me lembro muito, nunca mais esqueci o dia que o Papa veio aqui e ele desceu do carro, entrou naquela casa lá, na favela, né? Tomou café lá, voltou. Aí ele falou assim, agora eu vou dizer para vocês, ide pregar o evangelho, porque eu fui. Então agora eu posso falar, ide porque eu fui. Então assim, é tão bacana quando você vê o líder, né? Quando você vê a pessoa que está ali para te orientar, se desprender e mostrar que realmente a coisa tem que ser feita com simplicidade, né? E com amor ao próximo. E esse detalhe também que eu vejo muito nele, disso que a gente leu hoje, desses filhos e dessa mãe que na vida era o de menos. O importante era Deus. Quando perguntaram para ele se ele não tinha medo, porque já viu que tudo que dá para ele bebe, ele vai. Eu lembro que aqui no Rio deram uma garrafa PET cortada. Era uma garrafa de refrigerante PET cortada, que sabe lá o que Deus que tinha dentro daquilo, e deram, ele pegou e bebeu e vamos que vamos. Aí perguntaram se ele tinha medo de morrer, ele, por que ele tem medo de morrer? Né? Então, assim, a simplicidade dele, realmente, essa
essa questão de se desprender, de realmente mostrar que está para fazer o serviço de Deus, isso é motivador, né? Isso deixa a gente assim realmente encantado e tentando fazer, como você falou, né, Valéria? Tentando trazer isso para o nosso dia a dia, né? Marquinho. Gente, vou pedir licença só um segundinho. É que eu estava falando com a Carol aqui, que eu vou precisar me retirar. Aí até perguntei a ela se ela queria falar alguma coisa agora. Desculpa estar interrompendo a reunião de vocês. Quer falar? Ela quer falar? Chegar bem pertinho para ver. Ela quer só complementar para conseguir ver. Tira a nossa câmera. Do Marcos, fazer um complemento do que o Marcos falou, junto com a esposa dele. É verdade, realmente. No passado, né, eu era católica, né, eu criança ainda, mas existia a família do meu pai. Que usava véu. Como é que era o nome daquele véu? Esqueci. É porque ela tem uma tia que é da congregação cristã. Eles usam véu. Aí ela obrigava a Carol a usar o véu e tinha que ir de véu para a igreja. A Carol acho que tem o véu até hoje. Então, quando eu ia lá para a casa do meu pai, a família dele me obrigava a ir à igreja junto. Então, eu tinha que usar aquele véu. Não havia intérprete, não tinha. Então, a minha tia me dava uma Bíblia para ler, mas eu não entendia, né? E aquilo não tinha muita importância para mim. Então, eu começava a desenhar, fazer alguns detalhes ali naquela Bíblia, fazer desenhos. Ela fazia desenho mesmo na Bíblia. E os desenhos diferentes, às vezes parecia até o demônio na Bíblia. Porque ela não entendia nada, fazia uns desenhos diferentes, assim, uns monstros, negócio. Aí a tia viu, falou, não pode. Aí, Carol, não sei o que tá o significado disso. Ok. Se quiser continuar, Jaqueline, se não, continua. Tá Agora travou para mim também. A imagem dela para mim é de vocês. Eu Travou, acho que é porque, não sei porque é conexão, alguma coisa, mas tá travando. Travou, né? As duas. Que pena. Travou para mim. Eles travaram. Que pena. Poxa vida. Vou silenciar o meu para ver se volta. Deixa eu ver. Não, voltou, Jaqueline. Voltou. Voltou do Frazão. É internet. Carol não voltou, não. O dela caiu. Peraí só um pouquinho. Tá voltando. Quantos megas mesmo, Emily? 200, né? Aqui tá 100 dividido por 2. 200 é o chega lá fora, mas o aparelhinho aqui, ele filtra. Aqui é 100, olha lá. 100, 30 e olha lá. 30? Ela estava tão feliz. O computador que deu... Pede para ela vir na câmera do Frazão. Pede para ela vir na sua câmera. Peraí que ela está querendo colocar ali, para explicar. Tem uma festa aí, tem um povo animado aí. Não sei na casa de quem que é, hein? É aqui. É na Valéria? É. É vizinho ou é na sua casa mesmo? É em casa mesmo. Tá. Criança. Agora é bom.
Não adianta 200 mega, o computador é 0. Pronto. O tempo do onça? É. Dá para ver agora? Não Está precisa. começando. Ô, Emily, não Oi. precisa ser tempo do onça, não. Aí, essa câmera desse computador aqui é horrível. É o quê? A câmera desse computador, horrível. Passa a mão. Sim, tem um. Esse aqui também hoje estava uma bodega. Só consegui entrar aqui, era umas quase 9 horas, né? Pelo computador. Agora sim. Chegou. Continuando. Para o Cita. Desenhou o demônio. Demônio. Uns desenhos estranhos. Eu não sabia o significado. Aí começou a desenhar lá na Bíblia. Aí a tia, não pode. Aí Carol, não sei, tia. Depois, outro dia, a casa-mãe levou na igreja católica. Aí eu senti diferente, né? Diferente da outra igreja. E a mãe preocupada, Carol, como vai casar? Como é que vai comungar? Receber os sacramentos, crisma, aí preocupada. Aí ele levava para a igreja católica. E ela foi acostumando assim, mesmo sem intérprete. Aí depois foi na igreja evangélica. Aí foi, gostou, mas não sentiu assim o que ela sentiu na igreja católica. Não sentiu a mesma coisa. Ela acostumou sempre na igreja católica. Depois, um dia, aí uma pessoa foi na casa da mãe dela e perguntou, mas por que a Carol não batiza na igreja? É a Assembleia de Deus. É, a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Aí perguntou, a Carol é que sabe, se ela quiser ir, aí ela chegou, o que está acontecendo? Reunião aqui na casa, aí a pessoa chamou, a evangélica está te chamando para batizar na igreja dela. Eu não quero, não tenho vontade. Eu cresci católica, vou continuar católica, não vou mudar o meu jeito. Eu não vou batizar assim, ficar batizando, vai na igreja, batiza, vai na igreja, batiza. Sou católico e pronto. Agora encontrou o Alexandre, tá? Não, fala direito. Fala direito que ela falou. Então Tá falando, não. Jaqueline, você, Jaqueline. Você, Jaqueline. Volta aí, você falou, encontrou, namorou, Alexandre. Ela que vai. A câmera até travou, vai lá. Aí começou a namorar, né? Encontrei o Alexandre. E aí eu continuei católica. Nós ficamos na igreja católica. Mas eu não quis me batizar, onde eu me identifico mesmo é na igreja católica. Mas foi uma experiência que eu tive, né? Quando criança, e foi algo que eu não me identifiquei com outra religião. Onde eu me encontrei mesmo foi na igreja católica. Então, tinha a questão do texto também, onde as pessoas se reuniam para fazer oração. E aí tinha o Pai Nosso, que rezava o Pai Nosso, Ave Maria, né? Nas contas do texto. E aí tinha aquela coisa de passar de uma pessoa para outra, né? Para cada um rezar uma dezena. E eu sempre quieta ali, né? Passava as pessoas, e aí quando chegava em mim, não, eu não posso falar. E pulava para outra pessoa, e a outra pessoa dava prosseguimento à oração. Mas aí eu acostumei, assim, dessa forma. Agora, como a questão da família de Macabeu, né? Achei muito interessante a figura da mãe, né? Esse sofrimento que ela teve, né? De gerar os filhos, e aí todo esse contexto, né? Como mãe.
E ter que perder os seus filhos dessa forma assim, né? E eu fico pensando, refletindo, como seria, né, perder um filho e ter essa experiência dessa mãe, que tem essa questão do sofrimento, da depressão que muita gente passa, né? Mas ela entregou para Deus, né? E foi fiel à sua fé. E ela sabia que não tinha perdido o filho dela. Então, a gente sabe que perder um filho é algo muito doloroso, né? Sofrido demais. E eu achei interessante ver essa perspectiva dessa passagem, né? A mãe de Jesus também, Maria, né? No sofrimento, mas se manteve firme ali diante do seu filho. E essa fé que a gente precisa ter. Ser fiel a Deus. Mesmo diante de um momento que você perde seu filho, parece que é algo incompreensível, mas que você sabe que vai encontrar no céu. Então, toda essa questão, né, de como é que o filho é gerado e a mãe se desprender disso, saber que é o próprio Deus, né? Então, são essas questões que a gente aprende. Oi? Será que eu seria igual Maria, né? Ficaria de pé? Será? Ela está pensando isso. Desafio. Colocando, né? Entendeu? Bonita reflexão. Vocês estão rindo? Vou dar meu boa noite a vocês. Vou dizer que vou cortar um pouquinho. Estou feliz que eu vim aqui. Eu venho rapidinho, sempre saio correndo por causa do tempo. Mas essa passagem de hoje também é uma passagem muito bonita. É um desafio para a gente, né? E às vezes a gente fica pensando coisas simples que parecem difíceis e a gente não consegue largar. Se for comparado a essa mãe, o que ela passou, né? Filho que morreu, enfim. É nada, né? O que a gente vive aqui. Então, assim, que nos dê força, né? Para nossa fé aumentar e acreditar em Deus. É um aprendizado constante, né? Acho que é isso. Agradeço. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço a vocês. Vamos encerrar? Então vamos lá, né? Agradecer a Deus por essa noite, pela partilha, pela amizade, por tudo que Ele colocou no nosso coração, que nosso coração venha ser um terreno fértil, possamos multiplicar tudo isso que estamos vivenciando, pedindo a Deus também que nos dê sabedoria, discernimento para cuidar desse grupo, desse Mulheres da Bíblia. Tantas pessoas já passaram por aqui, tantas pessoas que já se foram e que nós ainda não sabemos como lidar com tudo isso. Fica conosco, Senhor, porque somos fracos, necessitamos da Tua presença. Fica conosco, Senhor, para não desistirmos. Permanece conosco, Senhor, que possamos sempre vos reconhecer na partilha da palavra, no partir do pão. Que o Deus de Eva nos ensine a discernir entre o bem e o mal. Que o Deus de Agar nos console e a todas as mulheres que se sentem sozinhas no deserto da vida. Que o Deus de Miriam nos faça instrumento de libertação. Que o Deus de Débora nos conceda a audácia e a coragem de lutar pela justiça. Que o Deus de Esther nos conceda fortaleza para enfrentar os poderosos em favor do povo exilado. E que o Deus de Maria de Nazaré abra o nosso coração para que possamos receber com alegria
a semente daquele que vive para sempre. Amém. Tudo bem. Tudo bem. Em nome Nós do lhe Pai, preparamos do lá. Espírito Santo. Amém. Amém. Abraço virtual. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? Abração, beijo. Abraço. E deu certo aquilo, viu, Gilson? Mesmo quando, infelizmente, a pessoa que ia partilhar não tá, a gente não perde tempo, viu? A gente faz um tour. A palavra de Deus vem de todo jeito. O importante é a gente estar aqui e a palavra de Deus vai chegar, seja por quem ia falar, seja por quem falar não veio, mas a palavra de Deus vai estar. E o principal, né? Deus nos falou que onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Desse jeito. Com certeza. E Deus é fora de série mesmo, né? Deus é Deus de todos os tempos. Até no mundo virtual hoje ele se faz presente. Ele nunca falou não, mas ele, ó, comigo não tem essa não. Todo um do lado do outro, mas se for virtual eu tô junto também. Pode se reunir que eu vou estar lá. Amém. Desse jeito. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Beijo, gente. Virtual. Tchau, boa noite a Tchau, todos. gente. Com Deus abençoe.